Bom dia. Bom Bom dia. dia, amigas. Bom dia, Cidélia. Bom dia, Alzê. Bom dia, Alzenita. Bom dia, Tavares. E bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo Web Rádio Estação da Luz, pelo YouTube, Facebook. Então, sejam todos bem-vindas, né? E continuando o nosso estudo do Espiritismo na Arte, né? Nós estamos na lição 5, na parte 5, que é a participação do mundo espiritual na obra humana, e o Espiritismo é o vigoroso impulso ao pensamento. Então, vamos começar com a leitura do nosso Evangelho, que é o capítulo 1, o item 5. A Alzenita vai ler para a gente. Ok, bom dia a todos. Então, no item 5, tem por título Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse foram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E então, diante dessa mensagem tão linda, vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus, em primeiro lugar, que abençoe nossas intenções nesse trabalho na Rádio Web, a todos nós, e bom, aos internautas que já estão conosco, e assim, dentro dessa rogativa, também mentalizando o mestre Rossini, mentor desse trabalho, damos por iniciado nessa manhã o estudo sobre o livro Espiritismo na Arte. Que Deus nos ampare a todos, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos voltando aqui ao nosso assunto, que já começamos há 2 semanas, né? Essa já é a terceira semana, né, que estamos, né? Para encerrar esse assunto. Então, a participação do mundo espiritual na obra humana e o espiritismo, novo e vigoroso impulso ao pensamento. Tavares, você pode colocar para a gente? E aí, vamos explicar, né, por que nós estamos falando de simbolismo. Senão quem... Oi, Lina! Bom dia, amiga! Patrícia, Nilceia, Maria da Conceição, bom dia, amigas! Obrigada pela presença e pela vibração. Então, a gente vai explicar por que, né, Cidélia? Por que nós estamos falando de simbolismo nessa aula, que é a participação do mundo espiritual na obra humana e o espiritismo como um vigoroso impulso ao pensamento? É porque, no início, lá atrás, quando nós iniciamos a lição, Leon Denis, só para a gente recordar, né? Leon Denis diz que nós vimos que a preponderância da literatura francesa ela se sustentou por muito tempo. Ela possuía tudo que seduz e cativa, e a gente lembra lá o século XIX, né? Os grandes escritores, os romancistas, era um sucesso aquele século XIX lá na França, né? Não só na literatura, mas também na pintura, em todas as áreas da arte, né? Aquele movimento dos romantistas, né? Também na música, porque foi uma explosão de arte e de beleza o século XIX, né? Em todas as áreas. Foi o século de ouro, aquele século de ouro que a gente estudou da Espanha,
Lá na França, o século XIX, a gente pode chamar que foi o século de ouro, né? Então, ele vai dizer que, no entanto, uma evolução se impõe. É a lei de progresso, né? E ele diz assim: e chega um momento na história do pensamento em que a palavra e o gesto não são suficientes para traduzir as emoções da alma. Aí será por que ele está dizendo isso, né? É porque anteriormente ao simbolismo, nós tivemos diversos movimentos, como o romantismo, realismo, impressionismo e o parnasianismo, que falamos já na semana retrasada, né? E que esses movimentos eles estavam todos ligados mais à parte racional, né, Sidélia? É o racionalismo. E esse simbolismo ele vem exatamente trazendo, fazendo uma reação a tudo aquilo que havia sido feito anteriormente, né? Quer falar alguma coisa, Sidélia? É assim, na literatura, vamos dizer assim, na literatura, os movimentos do realismo e do naturalismo, eles faziam muitas descrições e usavam em suas técnicas, né, vamos dizer assim, o uso da razão, do racionalismo, do materialismo, e na poesia vigorava, principalmente entre as elites, né, o gosto por essa forma de poesia, que era representada pelo parnasianismo, onde o modelo greco-latino era bem usado, né? Havia um rigor da forma, uma metrificação muito, muito certinha, né? E o simbolismo veio contestar tudo isso. E por isso é que o Leon Denis faz essas declarações, que os poetas simbolistas eram mais espiritualistas, né? É, Eles davam mais, se aproximavam dos poetas românticos, davam mais importância àquilo que era subjetivo, às suas emoções e ao mundo espiritual, usando até uma linguagem litúrgica, é como isso aí. altar, etc. Quer dizer, realmente é uma reação àquele realismo que acontecia na pintura e também na parte literária, nas poesias, né? E aí ele vai Exatamente. completar dizendo: a manifestação dessa tendência marca um grau a mais na ascensão do espírito em direção a níveis mais elevados, assim como acontece no espaço onde a palavra deixa de ser empregada. Então, eles valorizam mais o transcendente, né? O Isso, transcendental. E isso. aquelas imagens oníricas que eles vão usar também na pintura, né? Eles vão usar muito essa imagem onírica. E aí, tu quer ler aí, Sidélia, esse primeiro Sim. slide? Simbolismo na pintura. O simbolismo surge paralelamente ao neoimpressionismo de Georges Seurat e de Paul Signac e se apresenta como mais uma tentativa de superação da pura visualidade defendida pelo impressionismo. Vamos lembrar que o impressionismo ele retratava, os pintores impressionistas retratavam em suas telas a incidência do sol sobre os objetos e sobre a natureza e esse reflexo. Tanto assim que o principal representante do impressionismo, né, Monet, ele retratou uma catedral e até um monte de feno em várias horas do dia, né, representando as nuances de luz e de sombra em função da incidência do sol sobre essa catedral e sobre esse monte de feno. Só que enquanto Seurat e Signac fundam a pintura sobre leis científicas da visão, o simbolismo segue uma trilha espiritualista e anticientífica. A arte não representa a realidade, mas revela, através de símbolos, uma realidade que escapa à consciência. Se o impressionismo fornece sensações visuais,
o simbolismo almeja apreender valores transcendentes, o bem, o belo, o verdadeiro, o sagrado, que se encontram situados no polo oposto à razão analítica. A arte visa a retomar a paixão, o sonho, a fantasia, o mistério, explorando o universo situado além das aparências sensíveis. Quer fazer algum Isso aí. comentário, Cleni? Não, é exatamente isso que a gente já falou anteriormente, né? Ok. Quando você falou aí do impressionismo e do Monet, que fez mais de 20 telas da catedral, era um estudo mesmo das cores. Ele queria mostrar o efeito da incidência da luz do sol sobre o objeto que transforma a cor se transforma, né? Então, uma catedral lá, um Rouen, né? É a Catedral de Rouen. Juan. Na Catedral de Rouen, a catedral é a mesma, só que ele fica em frente à catedral, né? Ele aluga uma sala, um local em frente, e ele vai pegando as telas e pintando, tirando, porque a cada momento, quando o sol vai aumentando, a luz vai incidindo sobre a catedral e a cor muda. E a gente vê isso aqui nas nossas planícies. Quando você sai de carro, tu olha para um morro e você vê que ele não é todo igual. O verde não é um só. Você vê tons de azulados, o verde mais escuro, o verde mais mudo, o amarelado. Então, se você tiver essa percepção, você vai perceber que não é somente um tom usado, né? São vários tons de verde. Então, quando o Cézanne pintou as montanhas, ele fez a mesma coisa. As montanhas de Cézanne foram mais de 20 telas também, porque ele ficava no local... montanhas diferentes, né? Porque eram as montanhas lá do sul, totalmente diferentes. Com certeza. Então, é essa percepção, né, que eles tiveram, mas que era um estudo, eles estavam ligados não ao transcendente, e sim à realidade das coisas que estavam acontecendo naquele momento certo. E aí o simbolismo vem e muda essa visão. Ele quer pintar não somente o que ele está vendo, né? E sim o que ele percebe mais transcendente, né? O Cleni, lembrando, né, aos nossos amigos que, assim, nós temos o romantismo, nós temos o parnasianismo, o naturalismo, mas esses movimentos são todos encadeados, entrelaçados. Um mesmo artista pode passar com amizades por esses outros movimentos, e aí todos eles juntos, igual a gente faz aqui, estudando, gostei do que a Zé fez, gostei do que a Cedélia fez, e aí vai alterando, um não apaga o outro, tanto é que a gente está aqui estudando e a gente ama o impressionismo, e conforme está vigorando, vai começar a ver também uma possibilidade de futuro, que aqui, com o nosso estudo, a gente vai chegar até pincelar o Art Nouveau, que também foi retratado aqui no Brasil, né? Então, escultura, poesia, pintura, arquitetura, tudo entrelaçado com o que está sendo pensado e raciocinado naquele período. Um não apaga o outro. Isso é que é bonito. Sim. E é exatamente o que ele diz, né? A frase que ele diz, né? A manifestação dessa tendência marca um grau a mais na ascensão do espírito em direção aos níveis mais elevados. Mas ele diz que há um momento em que a evolução do pensamento sempre acontece. E quando nós estamos falando do impressionismo, vamos lembrar que o impressionismo também foi um movimento após o romantismo. Então, olha só, né? É muito interessante quando você faz esses estudos e você vai percebendo, como você diz, um não apaga o outro, todos têm o seu valor e o objetivo por que eles estavam fazendo aquilo. Então, quando os impressionistas chegam,
eles não estão aceitando mais aquela maneira de pensar do romantismo, né? E do Aquela realismo. visão de mundo, isso. Pois é. Então, durante o período da história da arte, né, na literatura, ou na pintura, ou na escultura, ou na música, sempre a gente vai encontrar esses movimentos que estão se opondo ao anterior, trazendo alguma coisa nova, mas nunca vai apagar aquilo que foi feito, né? É como se fosse uma onda. Sobe e desce. A literatura sempre falava nisso. E aqueles que tinham muito valor ficaram todos para a posteridade, não importa o movimento do qual participaram. Isso aí. Então, vamos lá, Tavares, no próximo. Vou mostrar mais algum exemplo, né? São lidos e admirados até hoje. Sim. Aí, ó, esse é um exemplo. Quem então, quer falar dele? Eu posso falar. Simbolismo na França. Gustave Moreau, que estava reagindo contra o racionalismo e o materialismo que permeava a cultura ocidental, acreditava no puro subjetividade e a expressão de ideias, em vez, né, no lugar de uma descrição realista do mundo natural. No entanto, pode-se dizer que Gustave Moreau foi um dos primeiros artistas deste movimento, que já explorava temas simbolistas 20 anos antes do Manifesto de Montréal. Por exemplo, com essa pintura, a aparição de Salomé, que eu convido os internautas depois a colocar num quadro maior para poder ver os detalhes. Então, a gente lembra, gente, que o Moreau, que é o Jean Moreau, ele fez o Manifesto do Simbolismo. Então, em oposição lá ao romantismo, ao naturalismo, a gente lembra que um ano antes desse manifesto, o nosso querido Victor Hugo havia desencarnado. Então, é um momento de transição, mas também de sensibilidade, de fragilidade. E todos os artistas já vinham trabalhando que, antes de tudo, é preciso você sentir, né? Nós temos isso na poesia de Mallarmé, de Verlaine, na música de Debussy, e Baudelaire e Rimbaud, que também ajudaram a fazer esse conceito, né? A trabalhar esse conceito, diz: nós precisamos confundir, misturar, fazer a química entre cor, som, porque tudo se comunica. Então, quando a gente fala que no mundo espiritual, as folhas balançando, elas têm um perfume, têm uma sonoridade e elas têm um ritmo, a gente aqui não entende, mas quando a gente sente, a gente fecha o olho, de repente a gente fecha o olho e vê a cor do perfume. Não, mas não é possível ver a cor do perfume. Calma, um dia a gente vai chegar lá. E aí, nesse quadro aí, especificamente, nós temos a Salomé, que eu gostaria que depois a Alzenita complementasse, porque essa Salomé aí é controversa. Nós temos autores, a Salomé aparece no Evangelho de Marcos, mas a Salomé aparece como uma jovem de 11 anos, às vezes uma menina e muitas vezes colocada como uma sedutora. Porém, depois de um tempo, ela foi execrada. Então, na verdade, na história, a gente não sabe dizer quem foi realmente Salomé, mas a gente tem fatos que decorreram de atitudes de Salomé. Então, aqui nesse quadro, que é um quadro... Você pode botar para a gente, Tavares? Não vai dar para a gente ver todos os detalhes desse quadro, tá? Mas nós temos aí uma cabeça, uma Salomé entre véus e um
tem um público aqui que não dá para a gente perceber muito, mas a gente tem uma exuberância, uma riqueza, nós temos ouro. Ela podia estar um pouquinho mais vestida para o dinheiro que ela tem, né? E aí, essa Salomé, ela lá na história, ela não aparece inicialmente com nenhuma conotação erótica. Gente, mas é só olhar para esse quadro, essa mocinha, no mínimo, não está adequadamente vestida para uma festa para o seu tio-avô, né? Porém, nós temos o sapatinho dela é feito de pena de beija-flor. Quem tiver olhos de ver... Ai, que crime! Repare no sapatinho de Salomé. Então, nós temos essa menina de 11 anos que aparece lá na festa do Herodes Antipas, que é o seu padrasto e é seu tio. Ela aparece com as suas escravas, só que ela está coberta. Em nenhum quadro a gente vê a cara de Salomé coberta, mas assim, o tio nem reconhece que é Salomé. Depois Salomé tira o véu. É Salomé que está aí dançando, porque quem dançavam não eram os nobres, tá? E Salomé era nobre. E nós temos, então, que essa menina, que é filha de Herodíade, o seu pai está preso, a mãe casou com o seu cunhado e a mãe odiava João Batista, que falava do Messias. A mãe tanto falava, que o marido atual, que é o Herodes Antipas, mandou prender. Como sempre aparece na história, há sempre uma manipulação através de alguma coisa. Aqui, no caso, era de dois amores. O amor pela filha, que era uma filha que não era natural, na verdade era sobrinha, e pela esposa, né? E a mãe vivia falando que ela queria a cabeça de João Batista. Ela não queria o João Batista vivo. Muito provavelmente, essa senhora, que é a Herodíade, tinha uma culpa, porque o marido estava preso, o marido dela era inocente, e tendo João Batista como alguém que apontava o erro, ela não queria viver nessa culpa, né? E ela usava a filha para ver se a filha, através dessa dança, conseguiria algo, pois não deu outra, gente. Essa menina dançou de uma forma tão diferente, tão sedutora, tão única, que o boboca lá do Herodes Antipas, que já estava com vários erros kármicos, falou: o que você quiser eu faço, pois a menina não se sabe, com 11 anos, se ela realmente tinha alguma coisa pessoal contra o João Batista ou também estava na culpa. Ela simplesmente pede a cabeça de João Batista. Por isso que a cabeça dele está aqui. Então, nós temos que a palavra Salomé quer dizer paz, o contrário do que a menininha representa. E depois, aí que eu gostaria que a Alzê continuasse a nossa história, ela aparece em Evangelho de Marcos 15:40, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e aparece essa Salomé. E na manhã da ressurreição, nós temos uma Maria, Maria Madalena, Maria, e nós temos uma outra pessoa que todos dizem que é a nossa Salomé. De qualquer maneira, nós somos generosos e vamos rezar por Salomé, por João Batista, por toda essa família aí complicada. Denise, querida, você é muito boazinha, muito mesmo. Salomé não tinha 11 anos, ela deveria ter uns 15, porque ela já era uma mulher muito sensual.
porque ela foi criada pelo pai e sabia aquelas danças do sagrado lá daquela época e tudo mais. Enfim, mas ela foi uma peça em que a mãe jogou com ela. A questão de Herodíase é um ódio de 200 anos de ódio, porque, na realidade, é uma vingança, porque o Batista foi Elias, 200 anos antes. E o marido da Herodíase, na época, né, o chefe tinha seu grupo de seguidores, ele era um sacerdote de Baal, uma divindade muito cruel. E aí o Elias pega pesado e lá numa situação, ele manda matar o sacerdote mais 20 seguidores. E Herodíase queria pegar o Elias, picar ele e jogar para os cachorros. Então, é um ódio violento. Muito bem, a menina aí, ela vai ser usada pela mãe, porque a mãe percebe o fascínio que ela exerce sobre o tetrarca. E ele já estava muito bêbado nessa altura da festa. Enfim, e ela dança, com a condição de fazer aquele jogo, né? Ela sabia. Nós, mulheres, sabemos, a gente tem um tal do sexto sentido, sempre tivemos, né, Denise? Sempre, só que a gente usa para o bem agora. Agora a gente usa para o bem. Enfim, então ela aproveita-se dessa situação, é extremamente sensual, a dança que ela executa magistralmente, e ele, bêbado, disse que daria o mundo a ela. Ela só pede a cabeça do Batista. Agora, tem uma coisa a acrescentar. Ela foi usada pela mãe? Foi, né? Mas não deixou de ter a culpa dela. Sim. E aí, através do irmão X, a gente vai ter ela veio a ser a Antonieta na época da Revolução Francesa. Sofria de dislexia, mas adorava dançar. Continuava gostando de dança. Sim, não é? Maria Antonieta. Aquela mesmo. O povo não tem pão, né? Aí já viu aquela história. E aí a gente vai resgatar, perdendo a cabeça na Revolução Francesa. Ação, reação, causa e efeito. Não tem jeito, né? E hoje Maria Antonieta está no Brasil. Aliás, no século XX estava reencarnada aqui no Brasil. Ok? Então, já resgatou tudo que tinha que resgatar. Então, não tem como. Até o último cetil vamos pagar, não importa o tempo. É a Com questão, certeza. Porque essa criatura tinha, vamos dizer, resíduos psíquicos, do qual Ivone fala no livro Recordações da Mediunidade. Muito legal. E aí ela tinha que resgatar isso. Ficou com uma culpa, porque como Antonieta, ela já tinha o processo da dislexia e muito apegada à dança. E aqui no Brasil continuou dançando. Mas tenhamos, assim, como Denise pediu, vamos rezar por Salomé. Né? Isso aí. Porque ela foi, assim, terrivelmente usada pela mãe dela. E quanta representação num quadro que aparentemente é religioso, né? Olha quanta introspecção, quanta responsabilidade, quanta culpa, não é? Mas ali o tetrarca estava festejando o aniversário dele. Ele tinha um mundo de convidados a quem interessava agradar. Mas naquele momento ele queria agradar a Salomé. E aí deu no que deu. Isso aí, minha filha. Tenhamos muito cuidado agora no carnaval com as fantasias. Eu achei excelente a analogia. Exatamente. Sim, muito bom, né? E a gente vai aprendendo, né? Sempre é um aprendizado. Vai aprendendo. E a gente tem que lembrar que o artista também ele tem a liberdade dele e a interpretação que ele dá àquilo que ele leu. Exatamente. Então, quando você falou da pouca roupa, tudo mais, nós não sabemos se realmente ela estava vestida assim. Sim, estava vestida assim. A maneira como ele viu também, né? Alzê estava lá, hein, Alzê? Acho que eu fazia parte do baile. Vamos lá, então.
Bom, então olha, então vamos passar adiante, porque a Denise já falou tudo sobre o quadro, né? Vamos no próximo, Tavares. Bom, então aí, ó. Não, esse aí. Então, essa evolução do pensamento e de suas manifestações, sob suas inúmeras formas, a arte, as ciências, letras, será dirigida por uma participação cada vez mais íntima e profunda do mundo espiritual na obra humana, que esse é o título da lição, né? A revelação espírita nos proporciona inesgotáveis temas de inspiração e de sensação. Ela nos inicia nas condições de uma vida mais sutil, vida que é a finalidade essencial de toda ascensão, e da qual os debates introduzem, nos programas de estudo e pesquisa, uma variedade de elementos que estendem ao infinito os limites de nossas concepções e de nossos conhecimentos. E aí a gente acabou de mostrar uma obra, uma pintura, né, que foi uma interpretação daquele artista de um texto do Evangelho. E ele também é inspirado. Esse artista é inspirado, como ele diz aí no texto, né? O artista ele é inspirado a pegar os textos do Evangelho ou de outros temas, né? E ele interpreta na visão dele daquilo que ele leu, ele dá a interpretação dele, mas também esse artista é inspirado a fazer isso, né? E aí entendamos também que tudo está dentro da lei de Deus, de misericórdia, porque o Batista tinha um drama na consciência. Ele cometeu por arrogância, quando foi Elias, mandar decapitar, né, os seguidores de Baal. E isso criou aquele caminho de mágoas e problemas. Por isso que ele, com a missão de o precursor, está em Amélia Rodrigues, magistralmente, esse episódio, como o título Amélia traz como o precursor. E exatamente essa noite, tudo aquilo que aconteceu, mas ele foi para aquela decapitação com a consciência tranquila, que ele tinha que se quitar com a lei. E ele cumpre a sua missão de precursor, mas ali, naquele momento, o homem, o Batista, ele espera calmamente o carrasco que vai decapitar a sua cabeça. Aí você vê, numa situação geral de sociedade da época, estão intrínseco vários dramas. Do Batista, de Herodíade, do Tetrarca e o que a Salomé criou para ela. Com certeza, né? Então, vamos lá no próximo. Aí, do problema do ser. Esse trecho é da introdução do livro, que é belíssimo também. Leon Denis, sempre Leon Denis, né? Denise, você quer ler? Quero ler. E, gente, ressaltando sempre que esse livro ele não traz no título a dor. Em algumas obras, a gente tem o problema do ser e do destino e da dor. Então, muita gente coloca a dor como algo que tem que haver. Não, a dor, como a gente acabou de ver aqui, ela vem dos nossos livre-arbítrios mal usados. Então, ela causa uma lei de causa e efeito que nos traz a dor como consequência de uma má escolha. Então, assim, não estamos destinados à dor. O problema do ser e do destino, esse sim é o livro que Leon Denis fez com uma tradução boa. O progresso não consiste somente nas obras materiais, na criação de máquinas potentes e de todo o ferramental industrial. Tampouco consiste em encontrar novos procedimentos artísticos, em literatura ou formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é tocar, atingir a ideia mestra, a ideia mãe que fecundará toda a vida humana, a fonte elevada e pura, de onde brotarão, ao mesmo tempo, as verdades
que são as verdades absolutas, né? Os princípios, os sentimentos que inspirarão as obras marcantes e as nobres ações. Continua? Pode continuar, Tavares. O texto continua, tá? A civilização só pode crescer, a sociedade só pode evoluir se um pensamento cada vez mais elevado, uma luz cada vez mais intensa, vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Então, não é só mente, não é só raciocínio, é principalmente emoção. Apenas a ideia, a inteligência, é a mãe da ação. Só a vontade, a gente lembra que vontade é um capítulo à parte, né, em Leon Denis. A gente precisa acionar essa vontade. Só a vontade de realizar a plenitude do ser, sempre melhor, sempre maior, pode conduzir-nos a estes cimos, ápices longínquos, onde a ciência, a arte, enfim, toda a obra humana encontrará seu desenvolvimento e a sua regeneração. Isso aí é transformação. Cada vez mais a gente vai neste caminho de evolução. Isso é acolhedor. Denis o tempo todo está mostrando impulso, encadeamento. Vão, meus filhos, caminhem, vocês vão conseguir, somos nós. Nosso dever de todos nós é traçar este caminho para a humanidade futura, da qual ainda seremos parte integrante. Como Nolo ensinam a comunhão das almas, a revelação dos grandes instrutores invisíveis, e como a natureza, obra de Deus, a natureza lei natural, né, também o ensina, através de suas milhares de vozes, através da renovação perpétua de todas as coisas, aqueles que sabem estudá-la e compreendê-la. Vamos, portanto, em direção ao futuro, à vida sempre renascente, pela via imensa que um espiritualismo regenerado, renovado, nos abre. E ainda continua. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões. Iluminai-vos com uma chama nova, sacudi vossas mortalhas e as cinzas que as recobrem. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento, com os segredos do além, que o homem precisa conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Somos todos espíritos eternos. Isso aí. Quando retratamos toda essa história lá do Evangelho, e antes ainda do Evangelho, vemos um encadeamento lógico e quanta oportunidade aquele mesmo espírito que errou em alguma vida, ou em alguma ideia fixa, ou em alguma fragilidade moral, ele tem para, numa outra vida, com um grupo que vai levá-lo a uma ascensão, tem de se corrigir. Isso é que é fundamental, que apesar de ter cometido vários equívocos, há sempre uma possibilidade de correção. A gente vai ser luz, a gente vai ser anjo, arcanjo. A vontade está nos fazendo caminhar. Não, seremos arcanjos. Com não certeza. Quantos milênios levaremos? É isso aí. Mas olha só, né, Denise, do átomo, o arcanjo, essa frase é linda e é verdadeira. Mas aí lembrar que o Cristo nos afirmou, vai e desenvolve a tua luz. Quer dizer, cada encarnação podíamos dar mais um salto, mas às vezes a nossa teimosia, aí como no tal drama, naquele quadro ali de um drama secular, como se as atitudes fossem um pouco menos egoístas, o único que ali cumpriu, vamos dizer, consciente o seu resgate foi o Batista.
mas não quer dizer que o tempo, né, o talismã, o grande talismã, como falou Jesus lá no momento de parábola, nos é oferecido a esperar, talvez, mas um dia todos vamos fazer essa transformação. Eu me lembro quando a gente estava às vésperas do carnaval, que eu cheguei aqui no Rio com a ideia de ir para a escola de samba, e teatro também, que era o que me atraía. Aí encontro o Otelo do Rio de Janeiro, caso com ele, fico grávida, acabou a festa. E vou pegar o caminho da doutrina, olha só. E aí chegou em Bento Ribeiro no céu. Cheguei em Bento Ribeiro, encontrei o Leorim e todos vocês, olha que beleza. Então, graças a Deus, a vida continua e todos podemos fazer essa grande mudança, como Denise lembrou, a oportunidade sempre é dada, graças a Deus. Vamos aproveitar. E ele diz aí Pode colocar de novo aí, ô Tavares, esse último slide? É importante, né, quando ele nos diz para ouvir essas vozes, as vozes da natureza, né? Não, e as vozes dos espíritos, né? Que ele evoluíram, né? Porque exatamente são as inspirações que nós temos todos os dias, né? E que precisamos ficar atento ao que eles estão querendo nos passar. Se a gente está sintonizado com o bem, sintonizado com o belo, com certeza eles estão aí trabalhando e querendo encontrar alguém afinizado com eles, né? Para passar a mensagem. Oi. Olha só que importante. Denis, lá pelo século XII, XIII, foi John Wycliffe. Ele já era... Porque todo esse envolvimento com o transcendental não é de agora, nem de doutrina, nem do catolicismo, nem do Cristo. Sempre existiu, faz parte da nossa vida. Sim. Nos foi dado desde a época de centelha, quando emergimos do coração do Pai, como centelhas, já tínhamos essas sementes não germinadas. Senão não teria mérito. A importância é trabalharmos ao longo dos milênios, como nós viemos trabalhando, para desenvolvermos essas aptidões que sempre existiram. Porque desde que chegamos aqui como exilados, aqui os que já existiam, a não ser o primitivo que estava no início da sua caminhada, desenvolvendo, né, as aptidões. Mas nós já trouxemos uma situação também planejada, vivida, complicada, de onde viemos. E Jesus nos deu esse planeta tão lindo, maravilhoso, que não está melhor por nossa culpa. Mas a gente vai está melhorando, está melhorando. Na quinta dimensão vai que vai. Eu estou adorando. E quando a gente fala aqui das reencarnações dos personagens que citamos, não é por curiosidade. É porque quando a gente estuda a reencarnação desses homens brilhantes que citamos aqui, a gente também aprende com eles, porque, como a Alzenita fala sempre, né? Alguns citados por nós tiveram as falhas, né, no passado, mas se redimiram. A reencarnação é para isso, né? Para a nossa elevação, para o nosso progresso. Então, quando a gente cita tanto e fala tanto aqui da reencarnação das personalidades, é para mostrar que nós também temos essa oportunidade. É o trabalho que temos que fazer, né? Vamos lembrar que a gente admira os apóstolos, mas eles também foram exilados. Está lá no livro. Lucas psicografando, né? Um exilado redimido. Olha que coisa linda. E quando chega a 2000 anos, ele já tinha dado o grande salto, como Paulo e tantos outros. Pois é, então isso não é importante. Olha a importância que tem quando você estuda Paulo, gente. O quanto aprendizado a gente tem através dele. É um motivo de reflexão, né? E, ao mesmo tempo, de consolo e de esperança, né?
E está mostrando, né, Cibele? Olha, você pode, eles fizeram, você também pode. Isso, tem que sair dessa mesmice. Acione à vontade, Denis complementa. Essa potência da alma, né? Como ele fala. Vamos lá, Tavares. O tempo passa tão rápido, a gente começa a falar, o tempo passa rápido e a gente esquece que a gente tem que continuar aqui a lição. Vamos lá, Tavares. Exato. Tavares está por aí? O que houve com o Tavares? O Tavares está com trabalho duplo hoje. E aí vem essa frase maravilhosa de Leon Denis no Invisível. A gente cita aqui todos os livros do Leon Denis, gente. A gente trabalha o espiritismo na arte, mas com o problema do ser, com o invisível, grande enigma, toda a obra de Denis. E essa frase dele magnífica: os homens de gênio, voluntariamente ou não, conscientemente ou não, estão em relação com o além. Olha aí o que é que nós acabamos de falar, né? Recebem os poderosos eflúvios inspiradores invisíveis, os assiste e colaboram em suas obras. Olha aí, toda obra genial tem a participação do mundo espiritual. Às vezes, mesmo sem eles saberem, como Leon Denis também fala, né? Nem sempre eles sabem que eles estão sendo inspirados. Então, o homem lá do Polo Norte e Polo Sul, ele não, pode nem nunca ter visto doutrina, mas ele é um médium, ele é um trabalhador, ele é assistido. Gente, senão não ia ficar difícil, né? Com certeza. Quanto à generosidade do mundo espiritual. Não querida? Meu Deus, só o pai mesmo para inventar tanta coisa boa. Vamos lá, Cibélia. Daí resulta, forçosamente, uma fecundação, uma renovação completa de ideal que se desfaria e se alteraria sob o domínio das teorias materialistas ou dogmáticas, domínio que vai ter fim, apesar dos esforços desesperados dos seus partidários. Então, como nós falamos, o mundo espiritual está sempre colaborando com todos, não só com os artistas, mas com todos, para que a evolução, né, a lei do progresso se manifeste, né, na humanidade e renove a humanidade, transforme o ideal da humanidade para o bem, para o belo e para o bom. Assim, o Espiritismo dá ao pensamento um novo e vigoroso impulso. Ele traça, na história dos seres e dos mundos, um círculo imenso que permite todos os sonhos, todos os voos da imaginação. Ele abre novas saídas para tudo que faz o poder, a grandeza, a beleza do universo. Então, na realidade, não com o nome de espiritismo, né? Mas as ideias espiritualistas sempre existiram, né? Desde a origem da humanidade, né? Logicamente que no início sob uma forma rudimentar, mas é o tal negócio, como diz no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência, né? Então, cada vez mais, essa lei divina irá ser intuída, inspirada pela espiritualidade superior a todos os homens do planeta Terra e fará, então, o planeta entrar em um novo tempo, né, um novo tempo, né, de um patamar completamente diferente, mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. Então, vamos lá, o próximo. Então, e aí a gente traz esse exemplo, né? Exemplo de Castro Alves, essa personalidade maravilhosa, né? Cibélia. Vamos lá. Então, Castro Alves Antônio Frederico nasceu em Muritiba, Bahia, em 14 de março de 1847, faleceu em Salvador, Bahia, em 6 de julho de 1871. Era filho do médico Antônio José Alves, mais tarde professor na Faculdade de Medicina de Salvador, e de Clélia Brasília da Silva Castro, falecida quando o poeta tinha 12 anos. E por esta, neto de um dos grandes heróis da independência da Bahia. Por volta de 1853, ao mudar-se com a família para a capital,
Estudou no colégio de Abílio César Borges, futuro barão de Macaúbas, onde foi colega de Rui Barbosa, demonstrando vocação apaixonada e precoce para a poesia. Então, ele foi uma criança, um adolescente precoces, né? Ele, em uma de suas aulas, professor de latim, pediu que os alunos traduzissem uma ode de Homero, né, do latim para a língua portuguesa, e ele espontaneamente traduziu em versos esta ode de Homero, que é realmente dificílimo acontecer isso. Então, ele tinha uma inteligência tão grande, aurida de reencarnações passadas, que ele sempre dizia à sua família: eu não preciso estudar, eu leio e já memorizo na hora. Né? Então, ele sempre teve um fascínio muito grande pela poesia. Depois a Alzirita vai nos falar, né, das suas reencarnações. Uma delas foi o poeta Tomás Antônio Gonzaga, que era jurista e poeta, né, do arcadismo. Logo integrado na vida literária, assim, mudou-se em 1862 para o Recife, onde concluiu os preparatórios e, depois de 2 vezes reprovado, matriculou-se finalmente na Faculdade de Direito em 1864. Por quê? Porque ele dava mais valor à arte do que ao direito. Ele ficava desenhando e fazendo poesias em suas aulas. Cursou o primeiro ano em 1865, na mesma turma que Tobias Barreto. Logo integrado na vida literária e acadêmica e admirado graças aos seus versos, cuidou mais deles e dos amores que dos estudos. Em 1866, perdeu o pai. Só um instantinho. E pouco depois, iniciou a apaixonada ligação amorosa com a atriz portuguesa Eugênia Câmara, que foi um de seus amores em vidas passadas, 10 anos mais velha, que desempenhou um importante papel em sua vida. Então, nós vamos falar algumas passagens mais importantes do livro que vem a seguir, no slide seguinte, o slide que o Tavares colocou e tirou. Grandes vultos do espiritismo, né? Então, neste livro, o autor considera, né, a análise de alguns poemas de Castro Alves e sua ligação com o espiritismo. Então, ele inicia o artigo falando-nos de Jorge Amado, em sua interessante obra ABC de Castro Alves, em que Jorge Amado afirma isto: Castro Alves não nascera para seguir os caminhos abertos por outros, mesmo quando esse outro fosse um Álvares de Azevedo. Sua estrada teria que ser aberta por ele mesmo, e ela seria, não a pregação da inutilidade da vida, da desgraça sobre a terra, mas um canto de esperança no futuro, o louvor da liberdade. Isso porque ele já trazia no seu perispírito um arquivo de outras reencarnações. Ele havia sido também um poeta, né? E também um jurista, defensor da liberdade e dos direitos humanos, né? Então, Castro Alves, na literatura, ele foi um representante da terceira geração do romantismo, que era a geração huganiana ou, então, condoreira. Por que hugoniano? Né? Porque eles eram admiradores de Victor Hugo, né? E admiravam Victor Hugo por quê? Porque Victor Hugo também, em Os Miseráveis e em outros escritos, ele também delata as misérias sociais e defende, né, os pobres, os oprimidos, os miseráveis, como retrata bem no título da obra. E Castro Alves, né, como um poeta condoreiro. Por que condoreira? Né? Por que essa geração era chamada de condoreira? Porque eles vamos dizer, tinham o condor, que é uma ave, né, da Cordilheira dos Andes, né? Essa ave representava os poetas dessa terceira geração. Por quê? Porque, assim como essa ave que conseguiria ver a realidade
de cima, né? Assim como é sabe, os poetas dessa terceira geração do romantismo, eles poderiam ver a realidade de cima, isto é, a partir de um campo de visão mais amplo. Por isso é que eles, em suas poesias, eles tinham sempre uma poesia de cunho social, temática voltada para problemas sociais e políticos do país, né? Então, eles participavam dos debates sociais, eles estavam atentos aos problemas sociais do país, tanto assim que Castro Alves ele foi chamado poeta dos escravos, porque ele era um abolicionista, defendeu a libertação dos escravos, né? A libertação de todo o povo escravo, né? que veio lá da África como escravo, né? Muitos deles reis e rainhas de tribos africanas, né? Sidélia, Escravos no Brasil. Oi. Sidélia, até porque ele estava encarnado naquele momento do movimento abolicionista aqui do Brasil, junto com Dom Exatamente. Pedro, com Isabel, né? Quintino Quer dizer, ele Bocaiúva. viveu todo aquele momento, né? Exatamente, Quintino Bocaiúva e outros, né? É. E eles não fugiam da realidade, como os românticos da segunda geração, como Álvaro de Azevedo. Até mesmo na imagem que eles faziam das mulheres, e Castro Alves em Espumas Flutuantes, ele tem muitos poemas em que ele exalta a mulher, né? São vários personagens, várias mulheres, né? É. Para cada uma ele fazia um poema, né? Então eles configuravam uma imagem mais realista da mulher, sem aquele ideal romântico, né? Então ele usava, principalmente Castro Alves, uma imagem, uma linguagem muito forte, muito exuberante, né? Cheia de vocativos, de hipérboles, né? E de exclamações, para que pudessem convencer aqueles que os liam, né, de também lutarem pelos mesmos ideais, defenderem as mesmas ideias. Tá? Aí, olha só, nesse livro que nós vimos, Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, né, fala-se exatamente nisto. É que Castro Alves, o autor diz assim, é que Castro Alves veio à Terra com uma missão definitiva. Era já mestre consagrado na arte de poetar. Era um espírito que, no decorrer de múltiplas existências, cultivou o intelecto e enriqueceu o coração com as florações de elevados sentimentos. Bom, ele nos fala, inclusive, que o espiritismo no Brasil ele se iniciou no Ceará e na Bahia, e que na Bahia, vamos dizer assim, aconteceu a primeira reunião espírita, né? Primeira reunião espírita, e que também o primeiro jornal espírita foi publicado na Bahia, tá? E que Castro Alves era tão iluminado, era tão inspirado, que, inclusive, eles dizem que Castro Alves ele tinha uma qualidade como médium de vidente, porque em sua poesia ele praticamente antecipou a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, né? Ele vai falar assim, por exemplo, Rui Barbosa, que era seu colega de escola, ele diz no livro Elogio de Castro Alves que Castro Alves não foi apenas um poeta, foi um apóstolo, um propagandista, um lutador, ciente e consciente dos frutos bons e dos frutos amargos de sua semeadura. Então, todas essas ideias dele se refletiram no manuscrito de Estênio, em que se percebe uma influência do Espiritismo, e no livro Século, que não foi concluído, assim como a Cachoeira de Paulo Afonso. Tá? O autor do livro nos diz assim, médio inspirado, Castro Alves teve uma verdadeira iluminação profética, apelando para os filhos do novo mundo, que deviam salvar o antigo, isto é, o antigo mundo da Europa, o continente europeu. Quase 50 anos depois, ouviram a este grito da consciência universal, levando a América do Norte e outros países do nosso continente até o Brasil, a intervenção no conflito europeu da Grande Guerra de 1914 até 1918. E aí o professor Ismael Gomes Braga diz assim, há uns 80 anos, o Vaz, quer dizer, o poeta,
profetizou que a supremacia do novo mundo não será das armas, da política, da economia, formadoras dos grandes impérios do passado, que se esboroaram todos como castelos de carta. Será do livro do Espírito. Quem não lhe conhece esse poema profético, que é o livro e a América? E tem um trechinho aqui pequeno desse livro. Sidélia, Oi. Vamos passar para a Alzenita, senão não dá tempo de falar da outra parte. Tá, só vou ler esse pedacinho aqui, ó, do livro O Livro e a América. O livro que é muito conhecido. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Daí, terminando, numa carta em que ele escreveu a um amigo, ele pede ao amigo para conseguir para ele um livro espírita, que fala da poética e espiritismo. E o amigo dele responde a ele dizendo que não existe no espiritismo este livro, mas que ele vai procurar na biblioteca dos centros espíritas um livro que melhor o atenda. Ok? Obrigada aí. Então, vamos lá. Então tá. Ok. Obrigada, Sidélia. Alzenita, pode falar. Aí pode passar o próximo, Tavares, por favor. Olha só que interessante, né? Tomás Antônio Gonzaga. Pode botar um pouco maior, Tavares? Então, Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Porto. Deixa eu ler para você. Nasceu no Porto. Favor. Ele nasceu no Porto, Portugal, no dia 11 de agosto de 1744 e faleceu na ilha de Moçambique, no ano de 1810. Ele usava o nome de Dirceu. Foi um jurista, poeta e ativista político luso-brasileiro. O poeta é patrono da cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras. Agora, a Alzenita vai falar para a gente dessa encarnação aí de Castro Alves, né? Sim, como Castro Alves, ele reencarna posteriormente à encarnação de Confidências do Inconfidente. Uhum. Até porque ele, como já foi dito aí, ali a família constituída na Bahia, aquele pai maravilhoso que o compreendia muito bem, e ele vai se desenvolvendo e mostrando sempre, sendo precoce nessa literatura, na poesia e tudo mais. Agora, exatamente, ele vai conviver já no período de faculdade, né, quando ele escolhe o direito, mas ele acaba se envolvendo por demais, sempre mais com a vida boêmia, tipo os literatos, aquela coisa, os movimentos da época. Ele vai se apaixonar por essa artista, Eugênia, que é nada mais, nada menos aquela escrava com quem ele teve uma relação lá no Confidências do Confidente, né? Ele era noivo de Marília, de seu grande amor. Mas aí isso tudo vai causar no coração daquela escrava uma mágoa muito grande, porque ele convive com ela, tem uma filha com essa escrava, mas para casar seria Marília, que acaba não se casando naquela encarnação. Mas é preciso lembrar que das encarnações que conhecemos de Tomás, eu posso, no livro Uma Mulher Chamada Ti, né, que veio ser a mãe de Akenaton na 18ª dinastia, né, o faraó, que cria um movimento contrário ao politeísmo, tentando disseminar a ideia de Deus único, Akenaton, que acaba acontecendo toda aquela situação. Mas Tomás não é uma figura proeminente na história, ele é o escriba do rei, é Orion, que, na realidade, é o grande amor de Marília. Sempre, os dois, quando se encontram em qualquer encarnação, é um auê, né? Não tem como. Tem um dendê aí. Tem um dendê danado, menina. É muito leite de coco, meu Deus do céu. Depois de tudo isso,
das histórias lá do... Olha, esse livro vocês precisam ler, porque, olha, são contemporâneos de Tiy, a grande rainha, né? Ela é uma mulher muito inteligente para a época, muito espetacular. Ali estão até futuras figuras que veio viver aqui no Brasil, como Sena, o corredor, era um sacerdote, Ulisses Guimarães, só que lá ele era um sacerdote danado de mal, sabe? Jogava os desafetos no tanque dos crocodilos. Acho que é por isso que depois, como Ulisses, ele fica... Olha eu já contando a história do homem. Aí, gente, ele vai cair no mar e não achar o corpo dele. Vamos encontrá-lo no livro A Moça da Ilha, já no ano 80 depois do Cristo. Aí é muito legal também, porque quando Tomás já reencarna, jovem, torna-se cristão lá no enredo da história. E Marília é Mariita também, uma grande figura. E os dois se apaixonam, é uma história muito legal. Esse amor vem de longa data, não é? Acho que lá do exílio, de onde eles vieram, porque não é possível, eles se amam muito. E aí, sim, tem um anterior, no século II a.C., de Mário a Tiradentes. Que é fantástico. Em que ele também é um militar, né, de família aristocrata. Conhece Marília na figura da feiticeira Marta, quando ainda jovem, muito bela. Ela se apaixona por ele, mas ele não dá a mínima para ela, como assim uma mágoa que ficou do passado. É um negócio muito sério. E, olha, Marta termina muito mal nesse romance. E Tomás também se envolve com a guerra, com situações complicadíssimas. Portanto, também nesse livro vamos encontrar aquele que viria a ser Miguel Ângelo, Tiradentes está lá, é o título do livro. Enfim, depois a gente vai encontrar, já falei de Mário a Tiradentes, e na Moça da Ilha ele é Arthur, uma figura de destaque no ano 80. Aí temos no século XVII Cintia e Cassandra. Ele tem 2 encarnações próximas, né? Porque ele reencarna lá e conhece... Marília é a cigana Cíntia, que morre também muito jovem, e reencarna quase que... Ela pede com desespero para voltar, e ela vai voltar como Cassandra. E, quer dizer, sempre no grupo cigano. Ali está todo mundo junto, gente. Até Leonardo aparece lá como... vamos dizer assim, um profeta, um mago cigano, muito interessante. Depois a gente vai ter também, em 1500, ele vai escrever Miguel Ângelo, ele vai escrever todo o processo ali da Renascença, Miguel Ângelo, Leonardo, mas ele não está encarnado. Ele está encarnado na Espanha, ele é irmão de Teresa d'Ávila, e no livro A Caiaca, também tudo de Mariluza e de Tomás. A princesa é uma princesa inca que é sacerdotisa, que é Marília de Disseu. Olha só, gente, mas o mundo é pequeno, né? É a vida circular, né? A vida é circular, só que está lá entre os incas. E ele naquela expedição que vai invadir até os incas e vai matar muita gente. Ele se encontra... Gente, olha, eu acho que eu sou uma eterna romântica, sabe, Denise? Graças a Deus. O primeiro encontro dos 2 meninos, o negócio é muito sério, a menina é sacerdotisa, ele se apaixona. Rola até uma situação que fica uma filha, o negócio é sério, quase que a moça... Mas aí você vê, pelo amor, ele poderia ter, há tempos atrás, estar muito mais evoluído, porque ela sempre veio nesse lado espiritual, seja como feiticeira, seja como cigana, sempre na coletividade, e ele veio sempre com um comando, com uma possibilidade de justiça, mas muitas vezes hesitante. Então, muito assim... hesitante, engraçado. A Teresa d'Ávila está encarnada nesse período que a expedição vai para as terras incas. E ela o adverte. A Teresa d'Ávila é a grande Teresa, não é? É a grande Teresa. Isso. Então, ela é irmã dele. Ele também é um d'Ávila. É irmão dela.
E aí ela adverte que tome cuidado, que não leve só para o lado material, né, de em busca do ouro. Enfim, mas aí deu ruim. Enfim. Olha, então esse personagem. Eu tenho que trazer para vocês Castro Alves falando a terra. Maravilhoso. Então, lindo, lindo, prefácio de Herculano Pires, e psicografado por 3 médiuns. São poemas incríveis, gente. Muito legal esse livro. É pelo Chico, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira e Jorge Rizzini. São que vão psicografar os poemas de Castro Alves. Olha, eu li com 12 anos no Navio Negreiro, chorei todas as lágrimas, isso é consciência culpada, hein? Não é reminiscência dessas vidas. Porque eu já fui escrava e senhora, minha filha, não tem meu pé me dói, aí a gente está dos dois lados. Então, são encarnações belíssimas. Então, Zenita, é bom porque você citou, vamos lá, de Mariluza Vasconcelos, de Mário Tiradentes, Confidências de um Inconfidente. Não, Mulher A Chamada Moça da Ilha, Moça da Ilha, Cid Cassandra, e o Abolição que eu coloquei aí na... Exatamente. E a Abolição que a gente colocou. Uma Mulher Chamada Ti. Isso Marília aí. de Dirceu. Também, é outro livro. É outro livro. A Mulher Chamada Ti, que ela foi mãe de Akenaton. Isso aí. Tá? A história. Olha, esse povo vai ter que ler muito com a gente aqui no programa. Não tem jeito, não tem jeito. Vamos lá, então, Tavares, que já são 7h43. Vamos lá, Tavares. Então, aí vamos lá, do nosso livro, da primeira lição de Leon Denis, Conceitos de Arte. O Espiritismo, ele vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas pelas condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos de inesgotáveis de inspiração. Vocês vejam bem, nós acabamos de citar aí mais de 5 livros da Mariluza Vasconcelos, psicografado por Tomás Antônio Gonzaga. E aí você vê, essa é a grande diferença de quando a gente estuda somente arte e quando a gente estuda arte e espiritismo. Porque se não é a doutrina, nós não teríamos todas essas informações que são trazidas pelos espíritos. É isso que eu estava dizendo, a gente não fala de reencarnação somente como uma curiosidade, mas a fim de mostrar para a gente, né, que se eles evoluíram, nós também chegaremos lá. E aí, vamos lá, Cidélia, lê aí, nós já estamos nos últimos slides. As qualidades de um belo espírito. O verdadeiro mérito literário, as qualidades de um belo estilo, consiste em provocar o pensamento, as reflexões do leitor, em lhe criar uma atmosfera mental que contribua para desenvolver, para enriquecer suas faculdades, suas forças morais. E é exatamente isso que Castro Alves fez nos seus poemas, não é isso? Provocar o pensamento, fazer o leitor refletir para que ele se convença dos seus ideais de liberdade, de justiça, de direito daquele povo todo que estava escravizado, né? Sem dúvida, fazer pensar é nobre, mas o que é mais nobre, mais meritório, é elevar a alma em direção às alturas onde todas essas faculdades se desenvolvem na luz e no amor. E Castro Alves era um espírito iluminado, evoluído, porque ele falava muito em Deus e na natureza. Vamos lá no próximo. É ajudá-la a atingir o grau de evolução que lhe permitirá sentir, não mais por seus órgãos materiais, mas em seus sentidos íntimos e profundos, as alegrias, as satisfações da vida superior.
sentir essa vibração suprema que enche o universo, segundo o ilustre esteta, e que provoca comunhão definitiva com o pensamento divino, o êxtase na beleza compreendida e realizada. Então, parecia que realmente Castro, quando escrevia, ele entrava em êxtase, porque a beleza de seus versos, a sua linguagem, né, que era uma linguagem exaltada, né, para definir o bem, lutar pelo bem, né, pelo seu ideal, era realmente muito bela. Não, e quando ele fala aí, né, é ajudá-la a atingir o grau de evolução que lhes permitirá sentir não mais por seus órgãos materiais, mas em seus sentidos íntimos e profundos, as alegrias e a satisfação da vida superior. E é exatamente isso, né? Quando a gente faz esse estudo, estudando esse livro, O Espiritismo na Arte, estudando o problema do ser, o no invisível, o grande enigma, todas as obras de Lenin e todas as outras obras da doutrina espírita, né? É exatamente isso, né? O objetivo é esse, é a gente conseguir atingir esse grau de evolução, né? E que a doutrina espírita nos proporciona isso, né? Cleni, deixa eu ler um trechinho aqui de um poema dele, que fala bem disso, que ele tinha de ver Deus em toda a natureza. Do seu belo poema O Vidente, extraímos estes dois soberbos cantos. Ouço cantar dos astros no mar do firmamento. No mar das matas virgens, ouço cantar do vento. Aromas que se elevam, raios de luz que descem, estrelas que despontam, gritos que se esvaecem. Tudo me traz um canto de imensa poesia, como a primícia augusta da grande profecia. Tudo me diz que o eterno, Deus, na idade prometida, há de beijar na face a terra arrependida. E desse beijo santo, desse ósculo sublime, que lava a iniquidade, a escravidão e o crime, hão de nascer virentes nos campos das idades, amores, esperanças, glórias e liberdades. Então, num êxtase santo, escuto a terra e céus, o vácuo se povoa de tua sombra, ó Deus, e ouvindo nos espaços loucas utopias do futuro cantarem as doces melodias dos povos, das idades, a nova promissão. Me arrasta ao infinito a águia da inspiração. Então me arroja ousado das eras através, deixando estrelas, séculos, volverem-se a meus pés, porque em minha alma sinto ferver enorme grito ante estupendo quadro das telas do infinito, que faz que, em santo êxtase, eu veja a terra e os céus e o vácuo povoado de tua sombra, ó Deus. Lindo, né? Maravilhoso. Lindo. É lindo. Então, vamos aproveitar nesses minutos finais para agradecer a presença aqui dos nossos internautas, né, que chegaram depois. Vamos lá. A Elisa Gomes, Maria da Conceição, Semiramis, Edileuza Santos, a Lina, nossa querida amiga, que problemas da internet, o temporal ontem aqui no Rio, gente, foi feio, hein? E ela ficou sem internet, sem computador, sem luz. Danilo, quem mais? TT, nossa querida TT, também participando, aprendendo e vibrando aqui com a gente, né? Então, agradecemos então, a presença de vocês. E aí, vamos lá, tem algum comentário para fazer? Cleni, é tão importante entendermos que a leitura, como, por exemplo, Altivo, quando a gente foi estudar o Egito, ele nos manda ler, aí não é de Tomás, né? É Rochester, o Romance de uma Rainha. É engraçado, revendo a encarnação de Marília como Cíntia Cassandra, né, nesse livro, tem um momento que ela vai lembrar, ela lá na Espanha, ela está num determinado lugar, ela vai lembrar que, como falei, ela viveu também no Egito, ela teve uma ligação com Rastafari, ela dizia que lia tudo sobre Rastafari e admirava
aquela grande rainha, né? Então, Romance de uma Rainha, gente, são 2 volumes. É um aprendizado que Rochester traz para nós, né? Ele ali trazendo aquela sociedade e os intrincados, os hábitos, aquela situação daquele povo que tinha grandes saltos de evolução, mas em outros aspectos muito complicados. Enfim, a leitura é necessária. A gente caminha, a gente devaneia, viaja sem estar no avião, né, Denise? E eu acho também que, assim, alinhava, porque quando ela pensa e quando a gente também faz essa colchinha de retalho que está espalhada, a gente vai entendendo a evolução de cada espírito, o porquê de, numa vida, ter tanta glória e numa outra vir tão simplória, e que no contexto geral, no final, há uma evolução. Gente, espera aí que meu cachorro prendeu a patinha aqui. Tadinho. Tadinho, está chorando. Também não é para menos. Prendeu a pata. Bom, a Semiramis fala aqui dos livros. Zenita, pode escrever o nome dos livros citados? Semiramis, a Denise vai passar para você todos os nomes escritos. Seria bom colocar na ordem da leitura, desde o primeiro. Qual a ordem que se deve ler esses livros? Sim, a gente coloca... mais ou menos na ordem que eu falei aqui. Aí. Exatamente. Ana Patrícia, agradecendo por tanta informação. Obrigada, Ana Patrícia. Rosângela não tinha falado nela, Cássia. Obrigado, gente. Cássia Helena. Então, foi muito bom ter estado com vocês na manhã de hoje, né? Depois de tanto problema que tivemos ontem, né? Com o temporal do Rio de Janeiro, Nossa Senhora. Mas o dia está lindo, graças a Deus. Sim, 2 amigas não puderam estar aqui, que foi a Rita e a Lina, que foram prejudicadas com essa chuva. Ô, Tavares, você tem aí a propaganda do encontro do Leon Denis, do Livro dos Espíritos? Bom dia, minha amiga. Sim, bom dia. Eu vou pagar a entrada de todo mundo a partir desse final de semana. A entrada é por minha conta, pode deixar que eu pago tudo. Só não pago o lanche. O lanche é por conta de vocês, né? Nós temos programação para o carnaval. E a programação a gente vai colocar aqui no vídeo e depois vocês vão comentar direitinho, tá certo? Vamos tá bom. Vai ser... 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Tema: Desafios da Reencarnação. O que vale é a experiência. 1º e 2º dia. 9 centros de interesses. 3 combos. Na inscrição, o encontrista escolhe 2 combos para estudar, um no domingo e o outro na segunda-feira. Combo A. CI 1. Meu filho, um eterno filho de Deus. CI 5. Com que roupa eu vou? CI 6. Força criadora. Combo B. CI 2. Educação. Caminho para a felicidade. CI 3. O retorno no tempo de Deus. CI 7. Sexo e autoeducação. Combo C. CI 4. Secando lágrimas e consolando o coração. CI 8. Meu corpo, instrumento de progresso. CI 9. Masculino ou feminino? 3º dia. Oficinas baseadas no livro Vida e Sexo de Emmanuel. Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças de 3 a 10 anos, jovens de 11 a 18 anos na forma presencial. O encontro será presencial, transmitido também pelo YouTube, através do site www.celt.org.br e canais parceiros. Inscrições na Livraria do Celt. Esperamos vocês no período de 19 a 21 de fevereiro de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Até lá!
Nossa, programação fantástica, né? Vamos sair de lá iluminado, né? Foi uma brincadeira. Não podemos reclamar. Temos programação para o Carnaval, 3 dias, né, de estudo maravilhoso, pode assistir. E esse ano, né, é muito importante dizer isso, porque depois desses 2 anos fazendo tudo só pela internet, esse ano vamos rever os amigos, encontrar os amigos no céu, os companheiros, né? Porque teremos o encontro presencial. E quem não puder estiver longe pode assistir pelo YouTube também. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa prece, encerrar aí com a nossa prece. Pode fazer, Cibele, a prece final? Sim. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores espirituais da Casa de Leon Denis, ao nosso patrono Rossini, dizendo-lhes da nossa profunda gratidão em relação a essa oportunidade de trabalho, de divulgação da arte sob a visão da doutrina espírita. Que nós possamos sempre valorizar essa oportunidade, difundindo o bem e o belo para o engrandecimento de todos, para que todos possam parar para refletir e desenvolver a sensibilidade, o conhecimento, o estudo do bem e do belo, pois, como diz um dos espíritos, mentores espirituais do Leon Denis, ninguém chegará a Deus se não passar pela arte. Então, com um sentimento profundo de gratidão, é que pedimos licença para finalizar o programa da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.